Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. O Senhor é fiel, glória a Deus. Eu tirei uma palavra aqui, saiu Isaías 66, é a mesma palavra que o Senhor me tocou no último culto. Vou ler a respeito, desta palavra que vai edificar a nossa fé para o sábado dos sonhos. E o tema dessa mensagem é: muitos serão confundidos. Amém? Muitos serão confundidos. Então eu peço que vocês que não são inscritos se inscrevam no canal, deixem o seu like, comentem e compartilhem nas suas redes sociais. Vamos fechar os olhos, orar ao Senhor consagrando esse vídeo, essa ministração. Amém? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar, Pai, em cada coração neste momento, venha restaurar a esperança, venha restaurar, Pai, o ânimo, o vigor, ó Pai, os propósitos que o Senhor vai cumprir, Pai, os sonhos do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque já somos casados, ó Pai, no mundo espiritual, ó Deus, e logo seremos no físico. Te agradecemos desde já, Pai, pela nossa vida, Pai, principalmente as mulheres, ó Pai, que esperam no Senhor. Te agradecemos pela vida de casada, te agradecemos pelos filhos que virão, te agradecemos pela casa, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Ó Pai, sejas adorado e exaltado agora e para sempre, Pai. Repreendo toda distração maligna, Pai. Repreendo toda seta, Pai, do inimigo, Senhor. Toda seta de Lilith, de Exu Lúcifer, Pai, de sucumbos e ucumbos, que muitas vezes tem perturbado esse homem ou essa mulher na noite. Maligno, pega tudo que é teu e sai agora. Em nome de Jesus, Pai, que tu receba glória e louvor, agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. E você diga amém. Isaías 66. O Senhor me tocou essa palavra já tem alguns dias. Eu creio que ela é bem pertinente. Amém para todas aqui e para todos, que ouvirão. Aqui o título fala sobre a rejeição dos rebeldes, mas o tema é: muitos serão confundidos. Amém? Quando eu acabei de meditar nessa palavra, eu creio, o Espírito Santo me deu esse tema. Então vamos ler aqui. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis que para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro, como aquele que degola um cão. Aquele que oferece uma oblação, como aquele que oferece sangue de porco. Aquele que queima incenso, como aquele que bediza um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores. Porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que é mal aos meus olhos, e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Ouve a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: Senhor, seja glorificado, para que vejamos a nossa alegria, a vossa alegria. Mas eles serão confundidos. Vamos, verso 6. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que viessem as dores, ela deu à luz a um filho. Verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poderia-se fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação em uma só vez? Mas Sião esteve de parto
e já deu à luz a filhos. Abria a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria e não fecharia a madre, diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Vós todos que a amais, enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela pranteaste. Glória a Deus. Aí vai continuar falando, queridos, né? Do julgamento de Deus, né? E a alegria de quem experimenta, né? As dores de parto. Então aqui eu vejo claramente um julgamento para aqueles que tomaram os seus próprios caminhos, né? Escolheram os seus caminhos, verso 3. E aqueles que o Senhor fala, antes que o quê? Melhor que você estivesse com dores de parto. Então, quem viu isso? Ninguém, queridos, só o mundo espiritual. O Espírito do Senhor revelou aquilo que Ele quis revelar. Amém? O Espírito de Deus mostrou aquilo que já existe para nossas vidas. Então, Deus rejeitou um povo rebelde que tomou para si as suas escolhas. Queridos, o Senhor já tem me falado mais de 1, 2, 3 vezes. O que vem dele vem precedido de dores, porque depois virá alegria. Só que existe uma diferença. Segundo Coríntios capítulo 7, aqueles que foram entristecidos para a salvação e aqueles que foram entristecidos, aqueles que, né, são contristados para a morte. Quem é contristado, amados? Quem sofre para a morte, né, o pecado, quem escolhe os seus caminhos, não pode gerar a vida, a verdadeira vida. Um exemplo é Cristo. Cristo, ele foi contristado, ele sofreu, chorou para a nossa salvação. Isso produziu hoje alegria e peso de glória. Diferente de quem sofre pelo pecado. Quem sofre pelo pecado, queridos, nunca vai gerar a verdadeira vida. E Deus nos chamou para gerar a verdadeira vida. Por isso que no verso 7 fala, antes que estivesse de parto. Aí eu tenho uma referência aqui de estudo, Apocalipse 12, 5, que fala do dragão e da noiva da igreja, né, que vai dar à luz. Então, a mulher que vai dar à luz ao seu milagre, ela sofre dores. Amém? Ela tem sofrido, o Senhor já tem falado isso comigo, ela sofre dores. Então, aqui fala, ela deu à luz. Então, Deus já ouviu as nossas orações, porque o próprio Deus produziu isso em nós, né? Deus fala, abriria eu a madre e não geraria? E geraria eu e não fecharia a madre? E Deus nos chama para nos alegrar com aquilo que Ele vai fazer e com aquilo que Ele tem feito em nosso meio. Então, se alegrar é você já agradecer pela sua vida de casada. Porque todos que entraram aqui nesse campo, Deus já fez casado no mundo espiritual. Só que se você não entender isso, você vai rodar no deserto. Porque o Espírito Santo só vai alegrar o teu coração quando você tomar posse disso. Mas para tomar posse, você tem que viver como se fosse. E na verdade somos, porque a vida ela é mais espiritual do que física. O mundo espiritual, ele é mais real do que você vê. Geralmente, quem vive uma vida para Deus não tem a ver com o que você tem contato, o palpável, mas é o contrário. É aquilo que você não vê. E aquilo que não é palpável é você se alegrar sem ver. Amém? E você agradecer sem tocar. Então o Senhor, Ele rejeitou um povo rebelde e compara eles como o quê? Como animais. Verso 3. Aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro como aquele que degola um cão. Aquele que oferece uma oblação como aquele que oferece um sangue de porco. Então, são sacrifícios, na verdade, inúteis. Amém? Porque eles escolheram, eles fazem sacrifícios
Só que os seus sacrifícios não estão glorificando a Deus, porque Deus ele só se responsabiliza por aquilo que ele faz. Principalmente quando a gente não tem o controle daquilo, mas quando foge totalmente do nosso controle. E Deus fala, eu também vou cobrar. Deus vai cobrar, essa é uma palavra também é do juízo e a ira de Deus. Ele vai cobrar das ilusões de quem escolhe os seus próprios caminhos. Porque ele chamou esse povo, ele chamou a todos, só que esse povo não quis escutar. Amém? Eles continuaram a fazer o que é mal perante a voz do Senhor. E Deus fala, para quem olharei? Deus fala, eu olharei para aquele que treme a minha palavra. Você tem tremido a palavra de Deus quando Ele diz que você já é casada, ou você continua incrédulo? Porque Deus não trabalha na incredulidade nem na dúvida. Você tem tremido perante as ministrações aqui do canal, do Estandarte do Amor também? Que Deus fala hoje, para quem eu vou olhar? Para o pobre e abatido de espírito, aquele que se humilha e que espera no Senhor. Aquele que mesmo passando humilhação, a mesmo sendo zombado, escarnecido, ele continua esperando no Senhor. Ele não faz as próprias escolhas, porque se ele fazer as próprias escolhas, ele sabe que ele vai ser envergonhado. Mas por um momento, tudo pode parecer uma vergonha, mas no mundo espiritual é peso de glória. Quanto mais você ver com os olhos da carne mesmo, menos você vai receber o espiritual. Mas quando você perceber que tudo em sua volta pode estar desmoronando, Deus vai te dar sonhos e visões e testificar na palavra que você está no caminho certo, porque as coisas espirituais são diferentes das coisas que se vê. Deus nos chamou para viver pela fé. Amém? E Ele é bem claro. Eu olho para aquele que treme a minha palavra. Aquele que tem esperança e toma a palavra como a sua esperança, como a sua regra de vida e confia nela. Você confia, homem ou mulher que são já casado com alguém. Porque Deus vai te dar ações testificando que você já é casado. Porque você crê no que Deus te fez no mundo espiritual e o que Ele te tornou. Amém? Por isso muitos ficarão confundidos. Porque aquilo que parece vergonha, aquilo que parece humilhação, na verdade está produzindo peso de glória. Igual Cristo. Cristo sofreu injúrias, Cristo foi escarnecido. Não creram no ministério de Jesus. Ele foi rejeitado pelos seus. Só que no mundo espiritual, Deus estava produzindo glória por meio da vida dele. Amém? Então Deus nos chama que Ele vai o quê? Ele pode fazer todas as coisas num dia só. E Deus nos chama para alegrar com Jerusalém. Lembremos das mulheres de Jerusalém em Cantares, né? Porque o Senhor, queridos, Ele está estendendo sobre nós a paz. Olha o verso 12. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis ao colo e trarão, e vos trarão, e sobre os seus joelhos vos afagarão. Como alguém que a mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém serei consolados. Então o Senhor nos chama para alegrar, né? Leia todo o texto, né? Todo o capítulo de Isaías 66, que eu creio que vai falar com cada um de vocês. Essa palavra ela vai ser breve, né? Encerrando aqui a palavra. Muitos serão confundidos. Muitos serão confundidos, porque Deus escolheu o pobre abatido de espírito, que está lá em Mateus 5, o Sermão do Monte. Então, Senhor,
chamou aqueles que o tremem a palavra dele, não de medo, mas tremem no decreto que ele estabeleceu. Então, no tempo de espera, não conte a ninguém o seu processo. Fique apenas com o que Deus te prometeu, os sonhos, as visões. Creia nisso, porque o mundo, infelizmente, jaz no maligno. E Deus, amados, fala conosco hoje. O inimigo vai colocar em nossos caminhos pessoas que estão desviadas do propósito, justamente para te derrubar, para incomodar a nossa vinha. Mas apoie-se no Senhor, confie nele, em nome de Jesus, porque muitos vão ser confundidos quando te verem casada ou casado. No mundo, as pessoas, elas creem que depois de casadas é que vai vir um milagre. Não, o milagre é antes. É antes que Deus mostra pra gente o nosso estado. Não é depois. É antes que Deus nos revela que já somos casados. Amém? Porque a vida ela é espiritual. Ela não é carnal, até o inimigo sabe disso, por isso que ele vem com fúria. Quando você já é feito casado ou casada, ele se levanta com força, porque muito rápido e apressadamente Deus fará isso. Amém? Então, queridos, Deus fala, ele vai requerer das ilusões dos rebeldes, daqueles que seguiram os seus próprios caminhos. Mas aquele que ele, queridos, fez enfermar, que ele fez passar as dores de parto e que deu à luz primeiro no mundo espiritual, esse se alegrará, essa se alegrará e viverá a paz. Porque nas coisas de Deus existem princípios e leis e hierarquias estabelecidos por Ele, porque Ele vela para cumprir a palavra dEle sobre aqueles que o temem e tremem a sua palavra. Amém? Fica na paz do Senhor. Se você não é inscrito, se inscreva. E sonhe muito, porque Deus nos chamou para isso.